Hola cariños, ¿qué tal estás? Vamos a empezar nuestro repasso da língua espanhola. Sexto ano, vamos lá para nossa revisão de língua espanhola. Bom, a nossa videoaula hoje será apenas revisão para avaliação. Então, eu gostaria de pedir que vocês pegassem o livro de vocês, tá? Para que vocês possam acompanhar essa revisão, essa aula de revisão. E vocês anotem quais são as páginas e conteúdos que serão abordados, ok? Começando aqui, nós estamos na página 72 do livro de vocês. Aqui em cima fica a página, tá? E nós temos agora os pronomes possessivos para iniciarmos essa revisão. Eu expliquei para vocês, inclusive revisamos sobre esse conteúdo na live, tá, gente? Para quem assistiu, sabe do que eu estou falando. Expliquei por 2 aulas consecutivas sobre a diferença do uso dos possessivos átonos e tônicos. Primeiro, relembrando aqui que os possessivos são pronomes que trazem ideia de posse, né? De acordo com o substantivo a que se referem. São possessivos sempre que acompanham um substantivo ou que substituem um substantivo. Por isso, nós temos 2 tipos, que são eles, os possessivos átonos e os possessivos tônicos. Os pronomes possessivos átonos, mi, tu, su, nuestro, vuestro, su, e claro, as suas flexões aqui em número, né? Mis, tu, sus, nuestro, nuestra, nuestros, nuestras, vuestros, vuestros, vuestro, vuestros, vuestras, vuestras e sus, sus. Esses pronomes possessivos, eles sempre vão acompanhar um substantivo, tá? Para quem não assistiu à live que eu expliquei, elas ficam lá gravadas, vocês podem voltar e podem assisti-la, tá? Que eu coloco exemplos para vocês e explico de maneira bem detalhada, tá? Sobre o uso dos átonos e dos tônicos. Mas, fazendo uma abordagem hoje a respeito dos possessivos, vamos relembrar. Eu sempre uso esses átonos acompanhando um substantivo, como por exemplo, deixa eu colocar aqui só pelo menos um exemplo para mostrar para vocês. Opa, peraí, só um pouquinho. Pronto, foi. Digamos que eu esteja utilizando, querendo trazer a ideia de posse para informar a minha amiga que essas são as minhas canetas novas, tá? Em português eu usaria minhas canetas, certo? Em espanhol eu vou usar essas são mis bolígrafos. Deixa eu só voltar para cá um pouquinho. E nesse caso, eu até tenho que empregar aqui um pronome demonstrativo no masculino. Aqui não está indo. Porque bolígrafos em espanhol, ele é masculino, tá? Então, esses são mis bolígrafos nuevos. Então, nós temos aqui o uso de mis. Deixa eu só agora fechar aqui para colocar um destaque. Eu tenho aqui o mis sendo empregado diante do... Peraí. Opa, pronto. Diante do substantivo bolígrafos, eu tenho, então, acompanhando um substantivo, trazendo a ideia de posse para esse substantivo, um pronome possessivo átono. Então, nesse caso, nós conseguimos perceber que os pronomes possessivos átonos, eles vão acompanhar um substantivo. Já os pronomes possessivos tônicos, que são mio, mia, mios, mias, tuyo, tuyo, tuyas, tuyas, suyo, suyas, suyos, suyas, nuestro, nuestros, nuestra, nuestras, vuestros, vuestros, vuestras, vuestras, suyos, suyas, suyos, suyas. Nossa, professora, quanta coisa. Na verdade, gente, não é. Aqui eu tenho mi e aqui eu tenho mio.
Só que é claro que eu tenho as variações que vão acontecer, as flexões de gênero e número, que é feminino, masculino em relação ao gênero, e singular e plural em relação ao número, que vão acontecer para acompanhar o substantivo a que se referem. Se eu estou diante de um substantivo masculino, eu vou usar o mio. Se for masculino plural, mios. Feminino mia, singular. Feminino plural, mias. Portanto, essas variações aqui, elas vão acontecer de acordo com o substantivo que acompanham ou que substituem. E nesse caso aqui são os substantivos que substituem, ok? Esses aqui, ó, como eu mostrei para vocês anteriormente, eles não apresentam a sua forma no feminino. Eu tenho mi tanto para o masculino quanto para o feminino. Já a sua forma tônica, ela vai variar, masculino e feminino, ok? Isso acontece com mi, tu e su. O nuestro e vuestro são idênticos, tanto formas átonas ou tônicas. E, por último, o su, que também fica igualmente aqui, sem ser flexionado, sem ter flexão de gênero, tá? Então, esses possessivos aqui, que acompanham um substantivo, um deles aqui como exemplo foi empregado junto ao substantivo, acompanhando um substantivo para referir-se a ele, trazendo uma ideia de posse. Esses são mis bolígrafos. Por exemplo, esta es mi casa, esta es tu vida, esta es su escuela, esa es nuestra casa. Por ejemplo, estos son nuestros vecinos. Esta es vuestra habitación, por exemplo. Habitação, vocês já sabem que se refere a quarto, não é isso? Essas são vuestras camisas. E por último, estos são sus amigos. Então, eu tenho sempre possessivos que acompanham substantivos, sendo eles mi, tu, su, nuestro, vuestro, su. Tentem pensar por esse ângulo, ok? E, lógico, os seus plurais. Agora, quando nós vamos para os tônicos, nós vamos já observar que esses possessivos, eles vão estar substituindo um substantivo. Como assim substituindo, professora? Eu vou mostrar para vocês, tá? Aqui tem um exemplo do próprio livro. Observem aqui, eu vou sublinhar para vocês. Deixa eu ver aqui o início. Tá. No es mi perro, es el suyo. Não é o meu cachorro, é o seu. Reparem, gente, que esse seu, ele não está acompanhando nenhum substantivo. Ao contrário, ele está aqui sendo empregado para substituir o substantivo perro. Não es mi perro, es el suyo. Suyo o quê, gente? É o seu. O seu o quê? O seu cachorro. Então, ele faz uma substituição a um termo dito, né, a um substantivo que já foi referido e trazendo uma ideia de posse também, é claro, só que em substituição. Ao invés de dizer, né, esse não é meu cachorro, é o seu cachorro, ele usou, não é o meu cachorro, é o seu, porque já fica subentendido que esse seu está sendo utilizado em relação a cachorro, a palavra cachorro. Ok? Então, esse suyo, ele foi empregado aqui, apenas substituindo. Vamos dar uma olhadinha no próximo exemplo. No encuentro mi sandália. No encuentro mi sandália. Puedo poner-me la tuya? Reparem que eu não preciso agora novamente me referir à palavra sandália, porque fica subentendido que esse tuya se refere à sandália dela. Certo, gente? Que em português seria tua. Posso pôr a sua? Em português seria essa. Eu posso pôr a tua? Tá? Então, tua o quê? Tua sandália. Então, vocês estão observando que
Essa relação de possessivos tônicos, eles apenas são usados na oração para substituir um substantivo, um termo já mencionado na oração. Deixa eu colocar aqui uma outra frase para mostrar para vocês. Esta es mi mochila. Opa. E aí eu faço a perguntinha. Gente, eu tô sem uma forma aqui que não vira o ponto de interrogação, tá? Então, desconsiderem que esse ponto de interrogação não está adequado em língua espanhola, tá? E aí eu faço a pergunta assim, ó. Aqui eu teria que estar com interrogação virado de cabeça para baixo, não é isso? Que eu sempre ensinei para vocês. Então, sendo que aqui o meu teclado, não sei como, ele não está mudando, tá, gente? Então, imaginem aqui que estaria de cabeça para baixo se eu conseguisse mudar aqui. Mas enfim, vamos lá. Eu não vou nem colocar para não confundir vocês. Esta es mi mochila. E la tuya? Esse tuya está se referindo a quem? A palavra mochila. É como se dissesse, essa é minha mochila e a sua mochila. E a tua mochila. Mas eu não preciso utilizar mochila novamente para ser entendido, tá? Então, esta es mi mochila e la tuya. Tuya foi usado para substituir mochila. Por lo tanto, deixa eu só fechar aqui. Então, nós conseguimos observar que o uso desse possessivo foi para substituir e não acompanhar um substantivo, como nós vimos no exemplo abaixo, tá? Repararam que isso é bem diferente dos possessivos que acompanham? Mi casa, tu vida, sus coisas, nuestra família, tá? Que são os outros possessivos mi, tu, su, nuestro, vuestro, su. Ficou claro para vocês? Conseguiram revisar isso? Então, vamos lá. Agora, nós vamos para a página 75. Aqui, logo aqui embaixo, tá? Aqui é 74, tá, gente? Primeiro 74, depois vamos para 75. Também irá cair na avaliação as partes da casa, os cômodos da casa, que nós vimos também essa correção lá na live. Eu expliquei cada cômodo, eu agreguei até algumas informações a mais, tá? Temos aqui despacho, que é uma palavra que não se parece ao português, né? Que é o escritório da casa. Temos armário, que se parece ao guarda-roupa, quarto de banho, que é o banheiro, dormitório, que é o quarto, sija, cadeira, pátio, quintal, salão, sala, televisão, cocina, cozinha, ducha, chuveiro, jardim, o jardim, o passídio é o corredor, comedor, sala de jantar, garagem, mesa. Bom, esses foram os cômodos que nós aprendemos, tá? Da parte da casa, ok? Aí vocês fizeram já o exercício, nós vamos agora para 75. Bom, aqui vamos rever rapidamente, também já revisado lá na live, nós vimos os verbos pronominais, que em espanhol se chamam verbos reflexivos, tá? E eu expliquei para vocês também que a ação desses verbos ela é praticada e recebida mutuamente, ou seja, ao mesmo tempo. E como identificar que estamos diante de um verbo pronominal? Deixa eu só destacar aqui. Nós temos aqui, ó, a observação. Ele não está destacando. Sim. Desse pronomezinho ser que vem acompanhando todos os verbos, tá? Isso eu falei com vocês também. Então, nós temos sentar-se, duchar-se, vestir-se, penar-se, perdão. Esses verbos que terminam com o pronome ser são verbos pronominais, ok? E o que isso vai nos ensinar, vai nos mostrar? Isso nos mostra que a ação ela é praticada por esse sujeito e ela é recebida. Quando eu uso o verbo sentar-se, eu emprego acompanhando a ele um pronome.
Por quê? Porque eu consigo observar que essa ação ela foi praticada por esse sujeito e recebida mutuamente. Eu me sento é uma ação que eu faço comigo mesmo. Eu, aqui no caso do Charles, eu me ducho, eu me visto, eu me peino. Aqui agora, com o verbo sentar-se, tu te sientas, tu te duchas, tu te vistes, tu te peinas, ele se peina, nós nos peinamos. Então, são verbos que são praticados e a sua ação é recebida, tá? Pelo mesmo sujeito. Portanto, são verbos pronominais. Agora, existem outras ações aqui empregadas no nosso dia a dia, né? Como dormir, correr, abrir, cenar, sair, cortar, planchar, lavar os pratos. E eu já falei com vocês a tradução de todas elas, né? Dormir, pegar, abrir, jantar, sair, cortar, passar roupa e lavar os pratos. E aqui nós já fizemos o exercício, já foi corrigido. Vocês já viram aqui. Aqui é correr, que é um verbo que se difere bastante em relação ao português, né? Quer dizer, pegar, não correr, como a pronúncia acaba nos confundindo, né? Porque quando eu falo correr em espanhol, eu ouço em português semelhante ao verbo correr, né? Só que não há nenhuma semelhança na tradução, ok? Esse verbo é empregado com som de re, porque o G junto ao E produz o som de re, ok? Mas o verbo correr, não tem nenhuma semelhança em tradução com o verbo correr, tá? Vamos lá. Verbos reflexivos, como eu expliquei para vocês, temos a explicação toda aqui, tá? Com a orientação necessária para vocês conjugarem esses verbos com os seus devidos, respectivos pronomes que os acompanham. E temos aqui mais verbos reflexivos, ó. Peinar-se, casar-se, amar-se, divorciar-se, levantar-se, banhar-se, afeitar-se. Inclusive, eu traduzi para vocês que afeitar-se significa barbear-se, acostar-se é deitar-se, quedar-se é ficar, lavar-se é lavar-se, vestir-se, reunir-se, sentar-se, despertar-se, acordar, perder-se, ocupar-se, retirar-se e duchar-se. Bom, já vimos todas as traduções e aqui um exemplo de uma conjugação. Eles vão ser conjugados no presente do indicativo, mas sempre acompanhados por um pronome. Então, eu tenho não só yo ducho, e sim yo me ducho. Não só tu duchas, e sim tu te duchas. Ele se ducha, nos duchamos, os duchas e se ducham. Portanto, se eu tenho um verbo terminado com esse pronome se, eu necessariamente preciso de um pronome para acompanhar a sua conjugação, ok? Exemplos aqui já feitos, exercícios feitos. Agora vamos para os dias da semana, meses e estações del año, que também será cobrado na avaliação. Bom, meses del año, temos aqui enero, fevereiro, março, abril, maio, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Não há problemas algum, são vocabulários, né? São meses que são, inclusive, muito parecidos com o português. O que diferencia em relação a alguma grafia, né? No caso aqui, ó, ao invés de ser janeiro é enero, ao invés de ser fevereiro é fevereiro, março é com Z, abril igual, maio com Y, com Y, ao invés de ser julho é junho, com N, e aqui julho, tá? Aqui é julho, né? Com LH, lá é julho. Agosto, setembro, tem um Pzinho aqui que é agregado, que em português não tem. Outubro tem um C, aqui é outubro, né? Ao invés do U tem um C. Noviembre, aqui é novembro, né? Então, são diferenças muito sutis, mas que mudam, né? Assim, que não completamente, mas eles conseguem agregar uma informação diferente do vocábulo em português. E por último, diciembre ao invés de dezembro, tá? Então, quando eu falo ao invés, gente, é no sentido de que tentando mostrar para vocês que há uma diferença em relação ao português, ok? Não que deveria ser
né, dezembro, porque estamos diante de um outro idioma. Portanto, há, claro, muitas diferenças. E já que estamos diante do espanhol, essas diferenças são apresentadas aqui na grafia dessas palavras, tá? A pronúncia é muito parecida. Enero, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Agora, os dias da semana. Também falamos na live, tá? Revisamos esse conteúdo. Mas vamos lá. Lunes, segunda-feira. Martes, terça. Miércoles, quarta. Jueves, quinta. Viernes, sexta. Sábado e domingo, em espanhol, sábado e domingo, se assemelham muito à língua portuguesa em sua tradução. Sábado e domingo são idênticos, certo? Bom, e é até aqui que nós iremos cobrar. Tem até estações do ano também que estão vinculadas, né, a esse vocabulário, verano, primavera, outono e inverno, tá? Temos aqui a explicação a respeito. E mais exercícios aqui embaixo, tá? Para vocês revisarem através dos exercícios, também ajuda bastante. Queridos, espero que vocês tenham entendido sobre os assuntos, os tópicos abordados, os conteúdos abordados, tá? O conteúdo tá fácil, tranquilo. Acredito que se vocês se empenharem aí nos estudos, não terão problemas para realizar essa avaliação, ok? Besitos, que Dios le bendiga, cariños.